Eu criei esse canal como uma forma de desabafo de uma mente neurodivergente. Eu sou o Ricardo, eu tenho 50 anos, eu fui dado como esquisito a minha vida toda e com 47 anos eu fui diagnosticado com 3 neurodivergências, o TDAH, altas habilidades, e TEA, que seria o autismo nível 1. E depois de muitas conversas com a minha psiquiatra, eu me senti instruído, me senti com vontade de compartilhar com quem possa interessar. Então isso aqui vai ser mais um desabafo do que qualquer outra coisa, mas se isso aqui te ajudar, fica por aí, stick around, fica por perto, porque vai ter muita coisa interessante. Há muitos anos, desde minha adolescência que eu me lembre, eu tenho um interesse incalável, não dá para suprimir. É um interesse sobre como funciona a vida. E desde então eu tenho pesquisado, tenho assistido, tenho lido, muitas coisas. E agora com 50 anos eu escrevi 3 livrinhos. Eu finalmente decifrei como que funciona a vida. E logicamente que eu não decifrei sozinho. Eu li autores de grande poder. E eu vou trazer tudo aqui para aliviar a minha cabeça. Na verdade, esse canal é praticamente uma maneira de eu tirar tudo que está na minha cabeça e pôr em algum lugar e deixar um legado e ajudar quem precisa, quem puder, quem quiser. E eu não estou nem aí para as críticas, eu vou simplesmente pôr aqui tudo que eu descobri. E assim vamos. A primeira pedrada é que nossa vida é uma simulação. Essa simulação acontece dentro da nossa cabeça. O nosso cérebro é um órgão que só recebe eletricidade de todos os seus sentidos. Tudo que vai para dentro do cérebro é eletricidade. E a partir disso, ele renderiza imagens, renderiza sons, renderiza perfumes e o seu tato e gosto, sabores, etc. E você vive uma simulação. E dá para provar. Não é tudo que dá para provar da maneira como dá para provar os olhos, mas que muito do que nós sabemos é por raciocínio. Mas eu vou provar um monte de coisa aqui para vocês e muito vai ser apenas raciocínio, mas não deixa de ser interessante. Eu achava que, entendendo o funcionamento da vida, eu me sentiria mais feliz, eu me sentiria relaxado, eu usaria isso para mudar a minha vida. Mas isso não está acontecendo, porque existe um espaço entre você entender como funciona e você tornar isso aplicável para o seu dia a dia. Algumas coisas são aplicáveis, não tudo. E, por exemplo, a tal da lei da atração, você não atrai nada para você, você acessa uma simulação em que você não vê as divisórias, você acessa uma simulação onde você tem o que você quer e você passa a viver a partir de lá. Então os sensitivos já perceberam isso e agora a ciência está chegando próxima com as explicações, porque tem muita gente que confia apenas no que a ciência faz, E a ciência muitas vezes é manca, porque para você provar pela ciência, você tem que trazer tudo para o nosso espectro de luz visível, que é de 2% da luz. Então muito do que acontece nós não conseguimos ver e também não conseguimos medir, mas nós conseguimos chegar a muitas conclusões apenas como raciocínios, e é isso que eu vou ter que fazer aqui. E eu, como neurodivergente, vou colocar meu ponto de vista das coisas aqui, e muito provavelmente quem for também vai se sentir conectado, porque é o que eu tenho visto na minha vida. Muitos neurodivergentes se conectam com essas ideias. E eu vou aproveitar e colocar tudo isso aqui e deixar isso como para quem possa interessar. Tudo que está na minha cabeça eu vou pondo aqui na melhor ordem que eu puder. Se eu fosse começar essa história de uma maneira lógica, previsível e organizada, eu começaria explicando quem é você, quem sou eu. Então vamos lá. Muitas pessoas, eu acho que a minoria das pessoas sabem quem é, a maioria das pessoas não sabe quem é. E eu vou explicar isso. Muito bem. Se você que está me ouvindo aí, que achou isso interessante, fosse dizer quem você é,
o que você diria? Primeira coisa que você fala é o seu nome. Muito bem. E eu retrucaria, você não é o seu nome. O seu nome é um conjunto de letras que lido forma uma palavra que simboliza um som que atribuíram a você. Quando as pessoas pronunciam esse som, você aprendeu a atender através de reflexo condicionado. Então você não é o seu nome, você não é a sua atividade e você não é o seu corpo. A começar por aí. Então, afinal de contas, o que eu sou, o que nós somos? Muito bem, nós somos pedaços individualizados de consciência habitando avatares humanos para termos uma experiência humana. É isso o que nós somos, pedaços individuais de consciência. E o que é a consciência? A consciência é tudo o que existe. A inteligência universal não precisa de um corpo para existir. Ela existe. A questão é que a vantagem de você ter um corpo é que você pode mergulhar numa realidade virtual para você experimentar contraste, ter dificuldades, vencer desafios, sentir dores e emoções boas e ruins. Você tem uma vivência, uma experiência de vida. E é isso o que nós fazemos na vida humana. Nós temos uma experiência de ser humano. E a condição principal para você encarnar num corpo humano, segundo as experiências de quase morte que eu já assisti, já li, já vi bastante, é o seguinte: quando você encarna num corpo humano, você esquece, perde, é desprovido de toda a sua memória de quem você é. Então a sua essência encarna num corpo humano. E a partir daí você passa a ter uma vivência humana sem a sua memória. Por isso que a gente não sabe para que serve a vida. Porque quando a gente entrou no corpo, a gente perdeu toda a nossa memória. Todas as pessoas que têm história de quase morte relatam que quando elas saíram do corpo, elas receberam um download imediato de tudo o que você é. Elas lembraram tudo o que elas eram. Então elas não queriam voltar mais para cá. Entenderam que elas são uma parte daquilo que chamam de Deus, que é a consciência. Consciência, inteligência, é tudo o que existe. E a partir daí você tem então uma vida humana, uma consciência encarnada em um corpo humano.